Inicialmente, eu gostaria de tentar saber quando foi que você atuou lá na Defesa Civil e como é que você começou a participar do desastre mesmo. Como é que foi a participação, né, do seu cargo, da sua função dentro do desastre ambiental? Eu iniciei na Defesa Civil de Maceió em 2017, final de 2016, começo de 2017, ficando lá até 2020, até o final de 2020. Então, na segunda gestão de Rui Palmeira. E o que é que ocorre? Quando a decorrer da atividade de defesa civil, né, nós fomos chamados para N situações aqui em Maceió, muito voltadas para deslizamento em massa. Isso aqui a gente tem uma área muito voltada para a questão de deslizamento em massa aqui em Maceió, mas não na ocorrência do que ocorreu, como foi o desastre do Pinheiro, né? Então, qual foi a minha participação no desastre? Eu fiz o primeiro mapeamento, né, lá do bairro do Pinheiro. Nós fomos chamados e por conta de uma fissura que estava transpassando ruas e casas lá no bairro do Pinheiro. E nesse fissuramento, né, de forma até quando a vinda da CPRM, que foi uma semana depois, eles colocaram como muito linear, por ser parte do círculo que está ocorrendo um desastre, mas uma ponta bem pequena, né, eram 283 metros, então ele aparentava muito linear. Então achou-se que fosse uma questão voltada para uma coisa mais superficial, né, uma coisa voltada para talvez uma rede de drenagem, uma coisa mais superficial. Mas quando a gente iniciou esse trabalho, eu pedi ao secretário, como eu trabalho na parte de planejamento, prevenção e redução de risco, nós deveríamos fazer um mapeamento inicial para ver as questões dessas fissuras que estão ocorrendo no bairro. E aí sim, a gente começou esse mapeamento antes do tremor, né? Logo após teve o tremor em fevereiro, né? Eu estou aqui, quando faz 4 anos, estou falhando um pouco nas Hoje datas. fazem 5 anos, Arthur, que é desde o primeiro Exatamente. tremor. Foi exatamente hoje. Pronto, então a gente no tremor, nós fomos deslocados aqui, porque a gente já tinha iniciado o mapeamento, e aí sim a gente intensificou, né, delimitou uma área para poder fazer todos os estudos. É claro que eu tive que juntar, né, uma base de dados que a gente já tinha na Defesa Civil, a gente já tinha uma base de dados no Pinheiro, que tinham vários prédios fissurando, principalmente aqueles de Valdo Suragi, Jardim das Acácias, e aí só que a gente alegava, né, a priori, a gente sem dados, a gente colocava como se fosse questões relacionadas aos sumidouros, né? Então, toda a ideia que a gente tinha inicial era referente aos sumidouros, mas aí sim, com o desenrolar, né, com as evidências aparentes e com toda a conversa, né, e investigação da CPRM, a gente viu que não era bem assim, né, que aquilo ali era uma pequena parte, né, pequenas evidências de um de um todo, que seria o desastre que hoje está em curso, né? Então, nesse primeiro momento, nós fizemos os mapeamentos e era muito claro. Quando a gente chegava na residência, a gente já sabia pontuar, a minha equipe já sabia pontuar. Essa casa aqui tem fissuras. Aí chegava no proprietário, aí ela disse, não tem. Aí eu disse, aí pode dar uma investigada? Pode, sim. Aí quando a gente chegava atrás de um móvel, que é uma área que você normalmente não fazia reforma, né, que os moradores não faziam reforma, a gente encontrava lá as fissuras e assim por diante. Então a gente já tinha esse olhar clínico nesse primeiro mapeamento que durou em torno de 15, 20 dias. Tá? Eu estou fora aqui não recordo bem o mapeamento, mas nós fechamos esse mapeamento e levamos, né, junto com a gestão, junto com o secretário Dinário, né, Defesa Civil, nós levamos para Brasília, para a CPRM, e lá eu apresentei estava sentado à mesa, né, presidente da CPRM, presidente da Agência Nacional de Mineração, o diretor do SENAD, que é Centro Nacional de Gerenciamento de Risco de Desastre, que é o Armin Brau, que até hoje ele continua no cargo. Estava também vários técnicos da CPRM e da Agência Nacional de Mineração. Então, eu apresentei esse meu trabalho para eles e eles disseram, pronto, agora sim a gente entendeu qual é o problema e aí sim a gente vai trazer para Maceió, a gente vai começar a estudar aqui o que levar para lá, quais estudos a gente tem que fazer lá. Aí foi quando foi todo elaborado aqueles estudos e a gente teve uma reunião aqui na Prefeitura de Maceió, onde na Prefeitura a gente definiu, eles disseram, a gente vai fazer todos aqueles estudos que eles executaram. Claro, não todos eles levaram, mas depois eles aumentaram a gama de estudos, mas toda aquela parte de gravimetria, toda aquela parte de estudo da população, estudos socioeconômicos, socioeconômicos acho que não, mas sociais,
alguns estudos que eles fizeram, então, relatados em todos aqueles cadernos técnicos no site da CPRM, todos eles fizeram a partir desse trabalho que a gente executou lá na Defesa Civil de Maceió, né, na gestão. Então, quando eu trouxe, quando a CPRM veio para cá, eu iniciei com eles toda essa parte de mapeamento. Eu tive que me ausentar um mês. Eu fui, por conta desse trabalho, fui chamado para ir para o Japão fazer um curso de redução de risco de desastre. Fiz lá um mês o curso. Quando eu retornei, dei andamento nos processos que estavam aqui se desenrolando com a CPRM, né? Eu acredito que, para um inicial, né, foi isso que a gente ocorreu. Quando todos os estudos estavam concluídos, à frente também eu fazia toda a interligação com Brasília. Então, aquela questão do aluguel social, aqueles valores do aluguel social, tudo isso foi assim, minha equipe, junto com a equipe da Secretaria de Assistência Social, a gente conseguiu chegar nesse valor de R$ 1.000, né, que foi do aluguel social, que anteriormente aqui em Maceió era de R$ 450, 250, passou em 450, e aí a gente conseguiu, como era um público com um poder aquisitivo que não conseguiria se sustentar com esse valor do aluguel tão baixo, né, 250, R$ 450, a gente conseguiu chegar com ele a R$ 1.000. Só que isso aí foi vivido, e a professora Natália, acredito que tenha mais ciência, porque está em loco, né? A professora Patrícia talvez nem tanto, mas inflacionou tudo. Você vê que o pessoal foi para aluguel social, mas o aluguel que era R$ 2.000 passou a ser R$ 3.000, então terminou que a gente teve esse problema, como o pessoal lá de São Paulo está tendo agora, um aumento da água e assim por diante. Quando tem desastre, alguém quer ganhar em cima. Isso ocorreu na época e aqui também. Mas todo o estudo que a gente fez, né, que a CPRM depois continuou o trabalho, todo esse estudo ele foi levado para o Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal, junto com a Defensoria, junto com o Ministério Público Estadual, né, e a DPU também, Defensoria Pública da União, eles chegaram numa conversa, né, em janeiro, para entregar aquele primeiro pacote, conjunto com a Braskem, aquele acordo para que seja tirado as pessoas da área de risco. Então, na Defesa Civil, a gente tem que risco, né, tem a forma do risco, né, que a gente vai trabalhar exatamente que o risco é exatamente a vulnerabilidade vezes a ameaça, né? A gente tinha a vulnerabilidade, que eram as pessoas, e a gente tinha a ameaça, que a ameaça é exatamente a subsidência, né? Isso aqui é afundamento de solo. As características de afundamento de solo, que até então a gente não tinha detectado, né? Depois, quando a gente colocou os GPRs, né? A gente conseguiu começar a monitorar toda a região, como hoje tem sismógrafos, tem DGPS, né? Tem todos aqueles estudos que estão sendo monitorados. Até uma coisa que deu um respaldo muito grande, não sei se vocês pegaram esses dados, mas a própria linha do trem, né? Eles faziam concertos na linha do trem sem saber o que estava acontecendo, e por aquela região sempre aconteciam esses ajustes aí de curvatura e assim por diante, exatamente por conta dessa subsidência que a gente conseguiu. Foi onde a gente conseguiu o dado mais antigo, porque a gente, somando tudo isso, a gente entendeu o quanto desceu da linha. Então, todo o estudo, né, só voltando aqui aquele mapeamento que a gente executou no começo, todo o estudo, quando a gente delimitou uma área, a gente viu que ela inicialmente já tinha esse formato semicircular, né? Tinha essa linha que ela apontava para as principais cavernas lá da Braskem. Então, quando a gente fez esse levantamento, levei isso para lá, para Brasília, eles já tinham ciência. Quando a CPRM foi, a própria Agência Nacional de Mineração já falou para a gente, disse, provavelmente é uma questão voltada a gente, a ANM falando, né, o Bica, que é o presidente da ANM na época, falando que, como provavelmente é um problema nosso, era importante que a CPRM fosse estudar, e por enquanto, por isso que foi o desenrolar. Mas, em contexto geral, se deu dessa forma, né? A gente fez o mapeamento surtiu o efeito esperado, que, apesar de assim falar é muito fácil, né? Mas
o decorrer foram meses de luta, batalha para a gente chegar nessa linha. Mas a gente conseguiu trazer a CPRM fez os estudos, entendeu como é que estava o cenário geológico aqui da região, como era o cenário geológico inicial e como ele se tornou posteriormente, e aí sim a gente conseguiu retirar a população dessas áreas de risco, né? Porque a gente tinha uma ameaça muito grande, a vulnerabilidade daquelas pessoas. Eu não sei se vocês acompanharam na época, a Defesa Civil chegou a fazer isso por força da Defesa Civil em si. A gente fez estudo, a gente fez simulados, né? Um simulado gigantesco, inclusive na época, a gente querendo treinar toda a população, junto com o governo do estado. Nós fizemos um simulado que, se eu não me engano, foram 700 pessoas trabalhando entre as forças, né? Polícia, Defesa Civil, bombeiro, teve treinamento de aeronave, teve treinamento que foi muito completo, até para as forças poderem trabalhar, aprender a trabalhar engajada, né? SAMU também, todo mundo. Então, foi um dos primeiros simulados de tamanha monta, foi o primeiro, acredito eu, de tamanha monta que a gente pôde unir todas as forças, e também a população aderiu muito ao simulado, e a gente conseguiu ter um entendimento das necessidades. Porque o plano de contingência é aquele negócio, né? Você monta um texto, onde aquele texto não necessariamente, se a população não souber do texto o que é para fazer, não adianta nada. É um documento de gaveta que isso não vai servir de nada, e que isso aí não vai ajudar a população. Então a gente tem que treinar a população, consiga executar aquele trabalho, aquele caminho que ele vai ter que ir até se salvar, né? A gente utiliza muito, né? Isso é uma cultura que veio do Japão e que a gente está aplicando muito aqui no Brasil, do autossalvamento, para as pessoas conseguirem se salvar. Você tem três principais linhas. Você tem o autossalvamento, aconteceu qualquer coisa, teve um alerta, você vai para um lugar seguro que está pré-determinado. A gente colocou placas, né, indicativas para as áreas de encontro, as áreas seguras. Segundo, ajuda mútua. Né? Você está aqui, você tem um idoso que não está conseguindo se deslocar, você vai dar esse apoio para ele e ele vai continuar. E o terceiro, né, quando você não consegue ajudar, você não está se sentindo seguro para auxiliar no apoio àquela pessoa que está ali, um cadeirante, e ele não está com a cadeira de rodas, você não tem força para levantar ele, está muito emocionado na hora, não está conseguindo ir, então é só você avisar aos serviços de assistência, né, que seja SAMU, que seja bombeiro, para dar apoio àquela população. Então a gente tem essa diretriz, e a gente segue isso no plano de contingência do bairro do Pinheiro. Não sei se vocês já tiveram acesso, a primeira versão foi da minha equipe, que a gente fez o plano de contingência, muito voltado, né, o incrível é que, o incrível não, mas que o plano de contingência, aquele modelo de plano de contingência, ele foi feito para deslizamento e alagamento. A primeira vez que ele foi utilizado no Brasil foi para subsidência, uma coisa que não tem nada a ver, mas a gente adaptou junto a quem criou isso na Defesa Civil Nacional, né? Eu passei uma semana com eles lá em Brasília, adaptando aquilo ali para o sistema, para a questão de subsidência. Então a gente fez todo esse mapeamento, fez todo esse ajuste, botou a prova no simulado, e assim que o simulado foi executado, nós vimos os ajustes, fizemos os ajustes, e aí botamos, que acredito eu que ele esteja na sua segunda ou terceira versão agora agora em prática, né? Que aí, quando entrou o novo governo, eles fizeram fizeram algumas atualizações do plano de desvio de rota e assim por diante. Acredito que seja, assim, eu dei um panorama bem geral. Não sei se é alguma questão específica que você queira saber, professoras, vocês queiram saber, e aí eu deixo, assim, estou aberto a perguntas.